Alô, alô, alô. Volta aqui, pessoal. Vamos voltar para a aula aqui. Tava travando a outra. Provavelmente é porque eu estava conectado na outra Wi-Fi, daí eu troquei e o celular não se agilizou. Vamos voltar para cá então. Dá um minutinho aí para todo mundo entrar de volta. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estão me escutando? Estão me assistindo bem? Só mais um minutinho para todo mundo entrar, né? Sábado à noite também a internet deve dar uma pesada, né? Todo mundo em casa, assistindo filme, esse tipo de coisa. Minutinho. Aí, fechou. Vamos dar. Vamos continuar. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter na mente de vocês quando vocês vão criar um post, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que ter na mente quando vocês vão criar. Você tem que saber para quem que você está criando. Então, você tem que saber quem é o seu cliente. Você precisa saber quem que é o seu cliente. Por que que eu falo isso? Ah, Nelson, mas é lógico, eu sei quem que é o meu cliente. Eu sei quem que é. Mas existe um grande problema na internet, pessoal. E lá no Visual Vend, a aula 25 do Visual Vend, é sobre esse assunto, falando a língua do seu cliente. A gente falou 1 hora sobre isso, eu mostrei exemplos para o pessoal. O que que acontece? Eu vou falar 2 exemplos bem práticos assim para vocês entenderem. Um primeiro exemplo são os próprios designers. Eu aposto que você já entrou no perfil de outros designers procurando trabalho e tal, e o feed daquele designer, ele era todo cheio de mockups, de cartão de visita, dos projetos que ele fez, dos logotipos que ele fez. E quando a gente coloca esse tipo de conteúdo no nosso feed, nós que somos designers, na verdade a gente está falando muito mais para outros designers do que para os nossos clientes. Porque os outros designers vêm para o nosso feed, começam a nos seguir, justamente para se inspirar naquelas imagens ali que eles estão vendo. Exatamente o que o Carlos falou aqui, ó. Eles usam o feed como portfólio. É um portfólio do designer. E não existe não existe uma conexão emocional, não existe história. Você às vezes não sabe quem que é a família do cara, quem que ele é, onde é que ele mora, né? A gente não mostra isso. Eu fazia muito isso quando eu comecei a usar o Instagram. Eu gostava de colocar. Por que que a gente faz isso? Não é por mal, não é porque a gente não sabe o que está fazendo. É porque o designer mesmo gosta desse tipo de imagem. A gente gosta de ver imagens assim de inspiração. E aí a gente só coloca isso no feed. Então a gente não conversa com o nosso cliente, que é o empreendedor, que é o profissional autônomo, que é o dono de loja, dono de empresa, um dentista, um nutricionista, um advogado, porque os advogados, os nossos clientes, os nutricionistas, dentistas e todo de qualquer área, eles não se interessam por esse tipo de imagem que a gente costuma publicar. Agora vocês vão ver isso acontecendo demais em todas as áreas. E uma área que é muito, como que a gente pode falar? Muito clichê, talvez, né? Muito óbvio, muito fácil de você ver isso acontecer. E eu atendo muito clientes dessa área, né? Por causa da doutora Camila, são os dentistas. E é o segundo exemplo que eu quero dar para vocês. Os dentistas, e você aplica isso aí na sua área, no seu negócio, vê se você não está cometendo esse erro. Os dentistas cometem muito esse erro de falar somente a língua dos próprios dentistas, quando eles vão criar posts. E aí as imagens que eles usam nos posts, a fotografia que eles tiram ali, a doutora Juliana falou aqui, acertou. O feed é cheio de foto de boca, de dente, de boca aberta, arreganhada, de dente sangrando às vezes, de um dente, o dente do siso que a doutora tirou, daí ela adora mostrar aquele dente do siso que ela tirou perfeito, que saiu o dente inteiro. Mas qual que é o erro? A gente acha que o cliente gosta disso e o cliente não gosta. Eu, como cliente de um dentista, vocês vão concordar comigo. Né? Vocês vão concordar comigo. Você que é cliente, você que é paciente do dentista, você gosta de ver foto de dente? Você gosta de ver foto da boca arreganhada assim? Com aquele abridor de boca? Você gosta de ver foto de dente sangrando? Entendeu?
a gente costuma fazer posts que não se conectam com o cliente. Então, quando a gente fala disso, tem tanta parte de conteúdo, não adianta você ficar falando de conteúdo técnico. Você tem que ter conteúdo que gera conexão, mas também a parte visual, fotografia dos dentes, a boca aberta, não tem um rosto, não tem uma pessoa, não tem uma história, não tem algo interessante, não tem um sorriso, né? Não tem um depoimento ali do cliente. São algo que não gera interesse. Então, para a gente fazer posts bons, você tem que saber com quem você está falando. Você tem que aprender a falar a língua do seu cliente. Você tem que aprender a falar a língua do seu cliente. Agora sim, se os seus clientes forem dentistas, aí sim vale a pena você fazer esse tipo de coisa. Porque são coisas que os dentistas gostam. E eu não julgo os dentistas. Por quê? Porque eu, como designer, já cometi esse erro. Os dentistas que cometem esse erro, eles não entendem como que funciona a rede social ainda. Então eu não julgo, porque eles não têm o conhecimento. E eles postam essas fotos dos dentes, da boca e tal, do sangue, porque eles gostam disso. Entendeu? Esse que é o nosso maior erro. Nós gostamos disso, nós falamos essa linguagem no nosso dia a dia e nós achamos que repetindo isso aqui no Instagram vai atrair clientes. Não vai. Não vai. O dentista gosta de ver foto de dente e ele coloca a foto de dente no feed dele achando que isso vai trazer mais pacientes. Não vai. O designer gosta de ver mockups no Behance, gosta de ver imagens no Pinterest para se inspirar e ele coloca isso no feed achando que vai trazer mais clientes. Não vai. A dona da loja de roupa gosta de ver vitrines, gosta de ver fotos de roupa, fotos de look. E às vezes ela só posta foto da roupa ali no chão, só posta foto da roupa no manequim, no feed dela e acha que isso vai atrair. Não vai. Nós temos que aprender a criar conteúdo, né? Aqui no desafio a gente não vai poder falar da parte de conteúdo. Lá no Visual Vende tem várias aulas sobre isso. Tem essa aula falando a linguagem do cliente que eu abro um Instagram na tela de uma dentista e mostro. Tá vendo esse post aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês aqui. E eu peguei um post aleatório. Eu abri aquele post e vi só tinha dentista curtindo aquele post. Porque justamente é uma linguagem que só os dentistas gostam, só o próprio profissional. Então assim, se você quer criar bons posts, você tem que conhecer com quem você está conversando. Você tem que conhecer. Anota aí agora não um problema, eu tô com a palavra problema na cabeça. Anota aí alguma série de perguntas que você precisa responder para você conhecer melhor o seu cliente. Quem é o seu cliente, tá? Primeira dela, qual que é o sexo do seu público? É predominantemente feminino? Predominantemente masculino? Ou é só feminino? Ou é só masculino? Ou é ambos? Você atende igualmente, tanto masculino, depende da área, você atende tanto masculino quanto feminino. Eu, como designer, eu atendo tanto homens quanto mulheres, empresários. Mas pelo que eu tenho observado, eu já atendi mais mulheres do que homens, os projetos que eu já fiz. São mais mulheres. E se eu não me engano, tem uma porcentagem um pouco maior de mulheres também que me seguem. Né, pessoas do sexo feminino. Então nós temos que entender isso, porque a hora que a gente vai escolher imagens, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer anúncios para o Visual Vende. Vou fazer anúncios para o meu trabalho. Vou fazer anúncio para alguma coisa que eu vou divulgar. E aí eu quero usar uma imagem de uma outra pessoa, talvez não é uma fotografia minha, é uma foto de outra pessoa. E eu não sei se o meu público é feminino ou masculino, daí eu não sei o que escolher. Se eu sei que é feminino, eu posso usar imagens de mulheres, porque vai gerar um pouco mais de conexão. Elas vão se identificar mais, vão se identificar melhor. Então você tem que fazer uma análise, entendeu? Você tem que fazer uma análise e procurar entender. Não é só olhar as estatísticas do seu Instagram, não. Você tem que perceber quem são os clientes que você atende de fato. São mais homens? São mais mulheres? Outra pergunta, qual que é a faixa etária, a idade do seu público? Não adianta, prestem atenção, pessoal, é muito errado você achar que você vende para todas as pessoas. Não, quem que é seu público-alvo, Nelson? Não, são todas as pessoas. Não, eu faço identidade visual para qualquer pessoa. Não, eu faço identidade visual para
Para todo mundo, para quem quiser. Não, tá errado. Isso não é público-alvo. Você tem que definir. Pensa assim, ao invés de você pensar público-alvo, eu acredito que uma palavra que seria melhor para nós seria o público ideal. Qual que seria o teu público ideal? Seria mais ideal para você vender para homens ou para mulheres? Seria mais ideal para você vender para pessoas de que idade? Então eu sei, por exemplo, que para os meus projetos de identidade visual, a faixa etária ideal seria mais ou menos de 24, 25 anos a 34, 35, 36, no máximo 40 anos. Por quê? Porque são pessoas mais jovens. Esses profissionais mais jovens, eles estão ligados que o visual vende, eles estão ligados o que é identidade visual, eles estão mais ligados nas redes sociais. Sempre que uma cliente um pouco mais velha, um cliente que tem 40, 50 anos me procura, eu já percebo assim que ele não tem tanto conhecimento das redes sociais, ele não entende muito bem como que funciona. E menos de 24, 23, 20, menos de 20 anos ali, é estudante também, ainda não está no mercado, ainda não entende muito bem da empresa, ainda não está atuando, né? Então assim, a Clarice falou, eu tenho 17 e curto Ends. São algumas exceções, Clarice. Não é que assim, só gente de 25 a 34 vai me seguir. Mas geralmente o meu público ideal, eu estou falando aqui dos meus clientes de identidade visual, né? Não estou falando também dos meus alunos, por exemplo, do Visual Vende. Aí já é uma outra faixa etária também de clientes. Nos alunos do Visual Vende eu vou ter gente de 15, 16, 17 anos, a galera que está conhecendo o marketing digital, quer trabalhar como coprodutor, quer produzir os seus próprios infoprodutos, né? Essa galera entra no Visual Vende, mas eu estou falando aqui do exemplo dos meus projetos de identidade visual. Então você tem que conhecer a faixa etária. Por quê? Porque também quando você vai escolher a fotografia de uma pessoa na internet, você tem que pegar uma pessoa que está nessa faixa etária. Não vai pegar uma pessoa mais velha, uma criança, um adolescente para os seus posts. Para que haja mais conexão, para que haja mais emoção, para que a pessoa se identifique mais com as imagens que ela vai ver no seu feed, entendeu? Então sexo, faixa etária, classe social do seu público-alvo é muito importante você entender. O meu público-alvo aqui do Instagram, o meu público-alvo dos clientes de identidade visual, raramente são pessoas de classe mais baixa. Não são. Por quê? Porque investir em estética, investir em design, investir numa empresa, a pessoa tem que ter um pouco mais de poder aquisitivo. Então é classe média alta e classe alta. Dificilmente eu atendo pessoas de classe baixa, de classe C, D, porque não faz parte do meu negócio. Mas às vezes o seu negócio faz, então você tem que conhecer quem que é o seu público. Você vende para público de classe média, classe baixa, classe alta, classe A, B, C, D. Entendeu? Então você tem que conhecer. Você tem que conhecer. A Letícia falou, o boné tá atraindo a molecada. Eu tô tendo que usar boné porque eu tô deixando meu cabelo crescer. Eu já falei isso pra vocês, né? O pastor sabe aqui, o pastor Fernando tá aqui no chat, ele também usa boné para disfarçar. O cabelo não arruma mais, então tem que usar boné. Entendeu? Então você tem que entender, pessoal, vocês têm que entender com quem vocês estão falando, porque a hora que vocês vão escolher fotos, a hora que vocês vão escolher cenários, a hora que vocês estão montando as imagens dos posts de vocês, isso tudo você pode trabalhar de maneira estratégica para que haja mais conhecimento. Para que haja mais conhecimento. Para que haja mais conexão. Não conhecimento, né? Para que haja mais conexão. Para que haja mais identificação. Aí tem duas perguntas que são muito interessantes também de você procurar entender. Prestem atenção, vocês estão anotando as perguntas, né? Primeira pergunta. Quais são os desejos dos seus clientes? Primeira pergunta. Quais são os desejos dos seus clientes? O que eles querem da vida deles? E outra pergunta. Quais são os medos que os seus clientes têm? Porque isso tudo você pode usar na hora de trabalhar sua comunicação visual. O seu cliente deseja ser bem-sucedido na vida, ele deseja ter uma empresa próspera, uma empresa bem-sucedida, uma empresa de sucesso na cidade dele, ele quer ter vários clientes, ele quer ganhar dinheiro. Agora ele tem medo de falir, ele tem medo de não dar certo,
ele tem medo de não prosperar, ele tem medo de não conseguir chegar onde ele quer chegar. Entendeu? Então você tem que procurar conhecer esses medos e esses desejos para que você também use isso tanto na comunicação visual. Então você vai escolher a fotografia de uma pessoa, você vai escolher uma pessoa que aparenta ser bem-sucedida, se esse é o seu desejo, o desejo do seu cliente, né? Quando você vai falar de coisas negativas, você vai escolher uma pessoa ali que talvez está com medo de falir a empresa dela, não sei, no semblante, alguma coisa, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então você tem que entender esses pontos de desejo, de medo. Eu procuro sempre trabalhar isso. Eu gosto mais de trabalhar com a parte do medo na minha comunicação, e vocês vão ver, de vez em quando vocês vão ver eu falando assim, ó, os seus concorrentes vão ganhar de você. Os seus concorrentes vão passar na sua frente. Se você não investir no visual da sua empresa, você vai ficar para trás. Porque eu sei que esse é um dos medos dos meus clientes. Eles têm medo de que a empresa deles não dê certo, eles têm medo que a empresa deles não vá para frente, não evolua. E isso tudo eu considero na hora de comunicar, na hora de escolher imagens, na hora de escolher fotografias, na hora de escolher as cores, isso tudo você pode ir considerando. Então o primeiro ponto, pessoal, para você começar a criar posts melhores, posts mais bonitos, mais atraentes, que vendem, para você criar visuais que vendem, o primeiro ponto é você conhecer seu cliente. Porque senão você vai ficar falando só a sua própria língua. E os seus clientes não querem ouvir você falando sua própria língua. Ele quer que vocês... Seus clientes vão começar a chegar quando você aprender a falar a língua deles. Imagina que eu sou um cara que falo árabe e vou aqui ficar tentando falar árabe com vocês que falam português. Vocês vão sair da minha live em 2 minutos. Entendeu? Vocês vão sair da minha live em 2 minutos. Porque vocês não vão entender o que eu estou falando, é por isso. E se o seu paciente chega no seu feed e você só está falando a língua de dentista, ele não entende nada. Então você tem que parar de usar termos técnicos, você tem que parar de usar fotografias que só dentistas gostam, que só pessoas da tua área gostam. Você tem que aprender a falar a linguagem do seu cliente. E usar imagens que atraem o seu cliente, não imagens que atraem profissionais da mesma área que você. Segundo ponto, então esse é o primeiro ponto. Você tem que entender agora quais são as dúvidas, anotem aí, quais são as dúvidas e os interesses do seu cliente. Quais são as dúvidas e os interesses dos seus clientes. Então agora que você já conhece quem eles são, quais são os desejos dele, quais são os medos que eles têm, você também tem que começar a entender quais são as dúvidas que, por exemplo, vou usar a minha área aqui, né? Quais são as dúvidas e os interesses que os empresários têm com respeito a design, com respeito à identidade visual, com respeito a marketing digital? O que eles gostam de saber? O que eles gostariam de aprender? O que eles precisam aprender? Isso tudo eu também tenho que considerar na hora de criar posts. Você tem que entender quais são as dúvidas e os interesses dos seus clientes. Porque se você começa a falar coisas que não interessam, coisas que eles não têm curiosidade, que eles não têm a necessidade de saber, você vai ficar falando para as paredes. Porque você está falando coisas que não interessam, coisas que eles não querem saber, coisas que eles não querem ouvir. Às vezes você pode pensar que são coisas que eles precisam ouvir, mas você está falando de um jeito que eles não se interessam. Você está falando na sua própria linguagem. Então, vocês podem perceber... Estou com uma coceira no nariz. Vocês podem perceber que nas respostas das caixinhas, nos meus stories, nos meus posts de feed, eu sempre tento falar do visual, sempre tento falar do design de uma maneira um pouco mais... Como que eu posso falar? Meio que com metáforas, trazendo exemplos do cotidiano. Por exemplo, se eu fosse explicar para vocês o que é uma empresa com uma boa identidade visual e uma empresa sem identidade visual. Talvez, eu já usei esse exemplo uma vez nos stories. Eu falei que uma empresa sem identidade visual é como aquele pote de sorvete que você usa para guardar coisas. E uma empresa com identidade visual é quando você tem uma Tupperware colocada ali, arroz, para você guardar o seu arroz. Os dois potes guardam do mesmo jeito, mas a Tupperware é muito melhor, muito mais legal.
e custa muito mais caro. Então eu gosto de trazer exemplos assim. E você tem que aprender a falar de um jeito que seus clientes entendam. E aí essa semana vocês também começaram a me elogiar, mandar fazer elogios na caixinha de perguntas, falando, vocês me mandaram no direct, né? Você ensina de um jeito muito fácil, de um jeito muito simples, de um jeito muito leve. Mas isso aqui, eu não nasci desse jeito, eu tive que aprender a falar assim, para as pessoas me entenderem. A minha tendência como designer era usar o meu feed como portfólio. Então eu tive que começar a entender quais são as dúvidas, quais são os interesses que os empresários têm. Não adianta também eu só querer ficar falando de design. Então eu estou estudando logotipo, eu estou estudando cores, estou estudando marketing digital, eu também trago aqui ensinamentos, porque são coisas relacionadas, coisas que também interessam para as pessoas, saber de marketing, saber de conteúdo, eu trago coisas da minha vida, né? Um tempo atrás eu comecei a compartilhar com vocês aqui como que eu estava montando o meu próprio home office. E aí vários de vocês, por exemplo, me pediram a cor da parede. Eu sei de algumas pessoas que entraram em contato com a arquiteta que fez o projeto aqui para mim. Tá vendo? Isso gera muito mais conexão, é muito mais legal você seguir uma pessoa desse jeito. É muito mais legal você seguir uma pessoa que você ouve a história dela, conhece a família dela, daí eu mostro foto para vocês do Benício, da Amanda, e quando a gente tá junto, e às vezes com os amigos. Isso torna o conteúdo muito mais interessante, porque eu tô falando de histórias, eu tô falando de um jeito que vocês querem ouvir, que vocês gostam de ouvir. E o brasileiro gosta de história, gosta de novela, gosta de acompanhar a vida dos outros. E você tem que aprender a fazer isso no Instagram, se você quer ter resultado, se você quer usar o Instagram para fazer negócios, para conseguir clientes, né? E graças a Deus isso tem dado bem certo. Então, o que vocês vão fazer hoje para vocês entenderem esse negócio das dúvidas e dos interesses dos seus clientes? Você vai pegar agora a sua caneta e o papel, pega aí na sua mão, você que está com o seu caderno, está com um papel, está com uma caneta, pega um papel na sua mão e você vai fazer o seguinte, escreve aí. Tá bom? Escreve aí. Quem quiser me ajudar, escreve isso no chat também. Você vai fazer uma lista. Escreve assim, lista, 2 pontos. 10 perguntas que as pessoas mais fazem sobre o meu trabalho. Alguém coloca isso aqui no chat para mim, faz favor. 10 perguntas que as pessoas mais fazem sobre o meu trabalho. E aí você vai começar a pensar agora. Você vai começar a pensar nas perguntas que os seus próprios amigos te fazem, que as pessoas da sua família te fazem, que os seus próprios clientes fazem quando eles vão no seu escritório, no seu consultório, na sua loja, quando eles mandam mensagem para você no WhatsApp, quando eles pedem um orçamento para você. Ó, a Juliana colocou aqui, Mariana também. 10 perguntas que mais fazem sobre o seu trabalho. Você vai fazer uma lista, pode ser no final da aula aqui, quando a gente terminar, para você poder pensar, né? Você vai fazer uma lista de 10 perguntas, de 10 assuntos, de 10 coisas que as pessoas mais fazem sobre o seu trabalho. A partir dessas listas que vocês forem fazer, dessa lista de 10 perguntas, vocês já vão começar a clarear a mente de vocês quais são os interesses. Tenta não tirar coisas da sua cabeça, tenta lembrar realmente de perguntas que as pessoas te fizeram, de comentários que elas fizeram para você, mensagens que elas mandaram para você, perguntas. Por isso que é muito legal utilizar a caixinha de perguntas. Né? Para você descobrir, se você não faz ideia de quais são as dúvidas, os interesses dos seus clientes, você tem que fazer o seguinte, fecha sua boca por 1 minuto, fecha sua boca por um tempo e abra os seus ouvidos. E comece a ouvir os seus clientes. E eu gosto muito da caixinha de perguntas, né? Eu aprendi sobre a caixinha de perguntas com o Ícaro de Carvalho. Essa semana eu vi que já faz mais de 1 ano que eu abro caixinha de perguntas. E a caixinha de perguntas me permite abrir os meus ouvidos para ouvir o que vocês têm de dúvida. E a partir daí eu crio conteúdo. Eu falo aquilo que vocês querem ouvir. Eu falo aquilo que vocês estão me pedindo. Eu faço posts sobre aquilo que vocês estão me perguntando. E é por isso que o conteúdo fica mais interessante. É por isso que o meu Instagram tem crescido.
né? De um jeito devagar, mas tem crescido. Nos últimos 3 meses, se eu não me engano, o meu Instagram cresceu 1.000 novos seguidores por mês. A gente está quase chegando nos 8.000 seguidores. Por quê? Por causa disso, né? Desse monte de coisas, na verdade. É um monte de coisa, né? Por causa de um monte de coisa, mas uma delas é porque eu tenho aberto os meus ouvidos para ouvir vocês, para ouvir as dúvidas de vocês, para responder a dúvida de vocês. E isso é importantíssimo para você criar bons conteúdos, bons posts, posts mais atraentes. É você entender. Então você vai fazer essa lista de 10 perguntas no final dessa aula, é a tarefa da aula de hoje. E aí, a partir dessa lista de conteúdos, você já vai ter um esboço, você já vai ter um breve planejamento, né? Eu espero que vocês tenham anotado também as perguntas sobre o público-alvo, porque você já vai estar sabendo quem é o seu cliente, você já vai ter uma lista de 10 coisas que eles te perguntam e coisas que eles gostariam de ouvir. E agora você vai poder criar 10 posts para você publicar nos próximos 10 dias, ou dia sim, dia não, nos próximos 20 dias, ou nas próximas 10 semanas, você pode colocar um post por semana, 2 posts por semana, você já vai ter conteúdo aí para algum tempo, se você fazer isso. Tá bom? Agora a gente vai falar da parte visual mesmo. O que nós vamos começar a fazer agora para planejar o visual desses 10 posts? Eu imagino que você já tenha talvez escolhido as cores da sua marca, você já tenha uma identidade visual, você já fez isso há algum tempo atrás, ou fez isso durante essa semana, você já escolheu a tipografia da sua marca, você já escolheu a letra que faz mais sentido, né? Baseado na aula de ontem, você entendeu lá qual categoria de tipografia faz mais sentido para a sua marca. Você já escolheu isso, mas agora vai ser a hora de vocês procurarem por referências, por ideias. Por que é importante vocês procurarem por ideias, referências e inspirações? Primeiro, a grande maioria de vocês aqui não são designers. Não trabalham com design, não estão criando imagens todo dia, o tempo todo, com o Photoshop aberto. Então vocês vão abrir o Photoshop, ou o Canva, ou o aplicativo que vocês usam para criar, vocês vão abrir eles de vez em quando vocês tiverem ideias de assuntos, para criar os posts de vocês. Então vocês não têm tanta prática, vocês não têm tanta... Por exemplo, eu sei que vocês vão concordar comigo. Manda sim ou não aqui no chat. É verdade ou não é que quando você precisa criar um post, você fica meio perdido, sem saber o que fazer, não sabe por onde começar? Sim ou não? É verdade ou não é? Você fica meio perdido, cara, eu quero falar sobre tal coisa, mas eu não sei nem por onde começar a fazer essa imagem. Por quê? Isso é normal, eu não estou falando que é errado isso, eu estou falando que é certo, inclusive. É certo, porque você não é designer, você não trabalha com design. Eu sou designer, então às vezes eu tenho que fazer um post, eu vou fazer um post do meu desafio de 7 dias, então eu já tenho mais ou menos na cabeça o que eu posso fazer. E mesmo assim, pessoal, mesmo eu trabalhando com design todo dia, criando imagens todo dia, abrindo Photoshop todo dia, criando algum conteúdo todo dia, mesmo assim, eu também pesquiso muito por referências. Porque as referências trazem ideias que às vezes a gente não tem, trazem ensinamentos que às vezes você não teve, um pensamento, um insight, alguma dica, né? Que você não teve, que aquilo não vai vir na sua cabeça. Se você não procurar por referência. Então, o terceiro ponto aqui da nossa aula agora é você tem que saber procurar referências. Agora é a hora de procurar referências. Você conheceu o seu cliente, entendeu os conteúdos que você tem que criar, que você pode começar por esses 10, e aí com o tempo você vai prestando atenção no que as pessoas estão te falando, nas perguntas que eles estão fazendo nas caixinhas de perguntas para você, e vai criando conteúdo com base nisso, coisas que são mais interessantes. Junto com isso você mistura a vida pessoal, mistura uma foto sua, com a sua família, com o seu filho, com a esposa, com o esposo, de um passeio, conta uma história, para que o seu conteúdo fique mais interessante. Tira a foto da sua empresa, o logo da sua empresa do perfil, coloca a sua foto, vai ficar muito melhor. Faz do seu Instagram um perfil pessoal, não faz dele uma página, que na maioria das vezes não é interessante. Às vezes, a maioria das páginas... Funciona a página? Funciona. Mas eu já falei para vocês têm que aprender a fazer parceria com influenciadores,
tem que ter um site, tem que ser... O Ícaro falou isso hoje nos stories dele. Tem que ter um site, tem que ter pixel de remarketing, tem que ter anúncios rodando para dar certo. Mas para a maioria de vocês, que eu sei que a maioria de vocês são empreendedores autônomos, são donos da própria empresa, a maioria de vocês, o que vai funcionar é você ter o seu próprio perfil. O seu próprio perfil e falar daquilo que você faz, daquilo que você vende. Então agora é hora de vocês procurarem por referências. E aí eu trouxe algumas dicas de aonde que vocês vão encontrar referências na internet. Por exemplo, existem sites na internet e esses sites eles são apanhados de muitos designers, muitos criativos, fotógrafos, arquitetos, muitas pessoas dessa área de criação, área criativa. E esses sites são sites de portfólio desses profissionais do mundo inteiro. E esses sites servem para você procurar trabalhos de pessoas profissionais, de designers profissionais que estão divulgando o trabalho deles lá nesses sites. E você pode acessar e ver o trabalho deles e se inspirar e ter ideias e falar, olha que legal, eu posso colocar o meu logo aqui nessa posição, eu posso escrever o texto desse jeito, eu posso colocar a foto dessa pessoa no mesmo lugar aqui, entendeu? É essa inspiração. Você até pode copiar em alguns casos. No começo tudo bem, eu também copiava algumas coisas no começo. É aquele negócio que eu sempre falo para vocês, copia, mas não faz igual. Copia, mas não usa tudo igualzinho, né? Você se inspira, faz semelhante, baseado, inspirado naquilo, né? Mas tudo bem. Existem esses sites e eu quero indicar 2 sites principais para você. Nossa, meu nariz está numa coceira hoje que tá me pegando. 2 sites que eu quero indicar para vocês, tá bom? 2 sites principais. Vocês com certeza já ouviram falar. O primeiro, eu tenho certeza que todo mundo conhece. É o Pinterest ou Pinterest. Eu pronuncio Pinterest, nem sei se está certo também essa pronúncia. É o Pinterest, o Pinterest. Tem o aplicativo, tá? Você pode baixar o aplicativo do Pinterest no seu celular. O outro deles é o Behance. Né? O Carlos já colocou aqui no chat. Ó. Escrevam aí no chat para mim. Pinterest e Behance. Pinterest e Behance. Os dois têm aplicativos que você pode baixar no seu celular. Os dois você pode acessar pelo computador. E lá você vai encontrar muitas imagens bonitas, legais, profissionais, nas quais você pode se inspirar para criar os seus posts. Pode até copiar alguma delas. Copia como exercício, muda alguma coisa, muda a cor, muda o tipo da letra. Você pode se inspirar no layout, na maneira que foi organizada. Ah, que legal, esse tem o título aqui, o subtítulo aqui e a foto da pessoa aqui. Esse tem o título aqui, o subtítulo aqui e a foto da pessoa atrás. Entendeu? Se inspira. Se inspira. Os dois, né, a Bianca falou aqui o que eu ia falar agora. Os dois você pode criar pastas. Né? Você pode criar pastas de referência. A gente chama isso de mood board ou painel semântico. Nada mais é do que um painel de ideias. Você pode ir salvando as imagens no próprio aplicativo e criar pastas. E aí você coloca tipo uma pasta assim, ó, inspirações, posts do Instagram. Inspirações para o meu site. Inspirações para o meu, sei lá, o que você vai criar. Para o panfleto que eu quero fazer para minha empresa. Para minha empresa. Entendeu? Você pode fazer isso. Se você não conseguir fazer isso, você pode tirar print, salvar na galeria do celular. Ou pode fazer uma pasta no seu próprio computador e ir salvando as imagens ali. Organiza elas. E você pode ir se inspirando na maneira que esses designers profissionais criam. Anota aí agora que eu vou falar mais rápido aqui. Alguns termos que você pode pesquisar que vão te trazer ideias para posts de rede social. Tá? São termos em inglês. Sempre é melhor você pesquisar em inglês, pessoal. Sempre é melhor você pesquisar em inglês nesses sites, porque você vai trazer resultados do mundo inteiro. Olha lá, anota alguns termos aí. Quem conseguir, coloca alguns aqui no chat para a galera poder tirar print ou poder anotar. Você pode pesquisar por social media design. Você pode pesquisar por social media ideias, ideas, em inglês, né?
ideas, social media ideas. Você pode pesquisar por design ideas, banners ideas, social media inspiration, você pode pesquisar, inspiração de rede social, social media inspiration. Todos esses são termos em inglês que você vai na busca lá do Pinterest, vai na busca do Behance e coloca eles lá e pesquisa. O social media design é o mais básico. Pesquisa assim, social media design, vai vir um monte, vai vir um caminhão de posts bonitos assim, porque você pode se inspirar. Ideas, inspiration, design. Você pode pesquisar o que você quiser, você pode pesquisar web design, inspiration, web design, ideas. Vai aparecer muitos sites, mas você pode até se inspirar num site para criar um post. O visual, a maneira que foi organizada, a posição do título, da foto, do botão. Você pode se inspirar nessas coisas para criar os seus próprios posts. E aí você vai criar, então, aí seria o quarto passo aqui da nossa aula, você vai criar essa pasta que nós falamos. Você vai organizar isso. Pode fazer isso no próprio aplicativo, pode fazer isso no próprio site. Você cria sua conta lá no Behance, cria sua conta gratuita no Pinterest, gratuita no Behance e começa a salvar suas pastinhas ali de inspiração. Isso vai ajudar muito vocês naquele problema que nós falamos antes. Ah, Nelson, mas eu não sei por onde começar. Tudo bem, comece olhando as referências. Comece olhando essas ideias. Logo vai surgir, ó que legal, vou fazer igual esse aqui. Vou fazer parecido com esse aqui. Vou fazer alguma coisa inspirada nesse aqui. Isso vai acabar com esse problema que você tinha antes de, cara, eu não sei como começar, não sei nem por onde começar. Então salva, porque essas referências, essas ideias, essas inspirações vão ser a sua matéria-prima, tá? Suas matérias-primas na hora de criar os seus posts. E o quinto e último ponto aqui da nossa aula de hoje você vai ter que começar, então na hora de começar a criar os seus posts, você vai ter que encontrar fotografias profissionais. É sempre melhor na hora de fazer uma montagem, né? Ou você usar fotografias próprias, mas que também sejam em boa qualidade, vale a pena você investir. Vocês viram no meu feed, né? Esses dias atrás eu postei aqui algumas fotos que eu fiz com o fotógrafo. Essa divulgação da Masterclass, a divulgação do desafio. São fotos que eu fiz com o meu amigo, o Rodrigo, né? Rodrigo Vieira. Aqui, ó, tem até o cartãozinho dele aqui. Eu fiz a identidade visual dele, a gente fez uma troca de trabalho. Fiz esse cartão, fiz o logo dele. E ele veio aqui em casa fazer umas fotos aqui no escritório. Umas fotos minhas, uma foto de eu mexendo no computador, para eu ter alguns materiais. É sempre bom você investir em fotografia profissional. Fotografias próprias suas, dos seus produtos. Se você não pode investir, aprenda a tirar fotos. Abre o YouTube, digita como fazer fotos bonitas com o meu celular. Como editar fotos pelo Lightroom no celular. Mas quando você vai procurar imagens da internet, por exemplo, não é bom você pegar imagens lá do Google, até porque não é nem que não é bom, na verdade não é correto. Você pegar imagens com direitos autorais, às vezes de outra pessoa, de outro site. Para isso existem bancos de imagens gratuitos, que têm imagens em alta resolução e você não precisa dos direitos autorais dessa foto, você não precisa pagar por elas. As melhores fotografias estão nos bancos de imagens pagos. Esse é um dos meus sonhos, eu quero assinar o Adobe Stock lá, mas custa, o plano que eu quero assinar custa R$1.000 por mês. Hoje eu não posso assinar eles ainda, mas eu vou assinar, um dia eu vou assinar. Então hoje eu utilizo muito o banco de imagem gratuito também, para criar os posts para os clientes e tal. E eu quero indicar para vocês aqui 3 bancos de imagem gratuitos, que são os que praticamente são esses 3 que eu uso. E o pessoal já conhece, eu já indiquei para vocês várias vezes nos stories, indico para os meus alunos, né, nas aulas. Unsplash, Pexels, ou Pixels, também não sei como pronuncia, eu pronuncio Pexels. E o Freepik. Unsplash e o Pexels, você vai encontrar mais fotografias, um pouco mais conceituais, assim, tipo fotografias mesmo de pessoas, assim, coisas mais conceituais. No Freepik, você vai encontrar algumas imagens mais comerciais. Sabe aquelas imagens de propaganda que tem um cara assim, ó, olhando pro texto? Tem uma pessoa assim, e daí eles colocam o texto aqui. Lá no Freepik tem esse tipo de imagem, mas é ruim usar esse tipo de imagem, tá? Não usa isso. Não usa isso. O Freepik é livre para uso comercial? Sim, é livre.
eles pedem para você atribuir os créditos, né? Mas eu nunca atribuo. Eu nem sei se isso é certo ou errado. Eu acho, alguém sabe? Tem algum advogado aqui? Eles pedem, quando você baixa a imagem, ó, coloca os direitos autorais, mas eu não sei se isso é uma obrigação. E aí lá no FreePic tem algumas imagens um pouco mais comerciais, assim, também, tá? Tem algumas imagens um pouco mais comerciais. Ó, a Daniela falou, é bom atribuir. Errado, né? Tá nos termos de uso. Ah, tá. Eu, na verdade, para ser sincero com vocês, eu nunca pesquisei assim, como que eu tenho que atribuir? Eu tenho que colocar na legenda? Tenho que colocar na imagem? É uma obrigação atribuir. Vale a pena a gente pesquisar sobre isso, né? Vale a pena a gente pesquisar sobre isso. Mas enfim, são esses 3 bancos de imagem que você pode utilizar. Pexels, Unsplash, FreePic. São onde você encontra fotografias profissionais. E aí depende, os termos para você pesquisar, depende daquilo que você vai estar procurando. Então, tipo, eu vou pesquisar lá para as minhas dentistas, para as clientes que são dentistas. Eu pesquiso, sempre em inglês também. Woman, face, woman, beauty. Né? Esse tipo de termo, assim. Você vai pesquisar por alguma fotografia de empreendedores, então você coloca entrepreneur, que é a palavra lá de empreendedor em inglês, né? Entrepreneur. Então são esses bancos que você pode utilizar para você encontrar as fotografias profissionais que a gente vai utilizar nos 10 posts, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje foi para vocês entenderem isso. Quem são seus clientes? Quais são os interesses deles, as perguntas que eles fazem para vocês? Vocês têm que aprender a procurar por referências, criar as pastas de referência de vocês. E vocês também têm que aprender a utilizar os bancos de imagens gratuitos para vocês aprenderem a encontrar fotografias profissionais. Tá bom? Fotografias em alta resolução, fotografias bonitas também, para você utilizar nos posts, nas imagens de vocês. E eu espero que isso ajude vocês. Então vocês vão fazer esse exercício, a principal coisa que vocês vão fazer hoje, fazer a lista de 10 perguntas que as pessoas mais fazem para você sobre o seu trabalho. Vocês vão acessar o Behance e o Pinterest, começar a pesquisar por ideias, por inspirações, e vão criar a pasta de vocês. E vocês vão visitar esses sites, o FreePic, o Unsplash, o Pexels, e vão conhecer as fotografias que tem lá para vocês baixarem. Tá bom? Tarefa de casa para vocês hoje. Amanhã a gente vai falar de identidade visual e começar a montar esses posts juntos aí. Fechou? Perguntas, pessoal. 5 minutinhos aí de perguntas. O meu lanche está me esperando. Tô com fome. E eu ainda tenho que baixar essa aula, colocar ela lá no grupo para vocês. Vocês têm dúvida? Mandem no chat ou mandem aqui no quiz aqui embaixo, no coisinho de perguntas aqui. Ficaram com alguma dúvida? Alguma coisa mais? Não vai dar muito tempo, ó, mas vou aproveitar então. Vamos deixar as dúvidas lá pro grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem lá. Vou tentar mostrar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Ó. Esses aqui, por exemplo, são os anúncios que eu criei para o Ícaro, para o Novo Mercado, essa semana. Veja as imagens que a gente utilizou. A gente tem aqui um com a fotografia do próprio Ícaro, tá vendo? Mas olha esses outros anúncios aqui. Eu que escolhi essas fotografias, eu que pesquisei no banco de imagens. Esse aqui não são de bancos de imagem gratuitos, são bancos de imagem pagos. Mas olha só. Você percebe que a figura dessas pessoas, ó, dessas mulheres, são figuras de pessoas assim que parecem ser empreendedoras, parecem ser profissionais autônomos, né? Pessoas de uma idade média aí, entre 20 e poucos. Ó, essa aqui parece mais jovem, né? Essa menininha aqui, mais 30 e poucos. Né? Esse cara aqui já parece um pouco mais velho. Por que a gente escolhe esse tipo de imagem? Para que crie uma conexão com o próprio cliente do Ícaro, com os alunos, entendeu? Cria uma certa identificação, porque a gente sabe que tem alunos lá dessa idade, cria uma certa afinidade, uma certa identificação com esses anúncios, tá vendo? Parece uma... Esse aqui parece uma advogada, por exemplo, não parece? O que parece para vocês essa moça aqui, dessa imagem? Parece uma advogada?
Parece uma arquiteta? Mandem no chat aqui. O que parece para vocês? Aquela outra menina, o que ela parece para vocês? Opa! Essa aqui, parece uma estudante? Parece uma pessoa que tá... Parece uma menina que quer trabalhar no Instagram? O que parece para vocês? Tá vendo? Gera uma conexão, gera uma identificação, né? A doutora Camila aqui também, o post que eu criei para ela, né? Ó, a gente usa sempre um modelo o cliente ele vai se identificar. Né? Uma menina bonita, com o rosto bonito, com os lábios bonitos, quando a gente está falando de preenchimento labial. Entendeu? Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser uma modelo feia se você está falando de harmonização facial. Não pode ser uma modelo feia, por exemplo. Não pode ser uma modelo feia. Quando você está falando de empreendedorismo, não pode ser uma pessoa que não parece um empreendedor, meio parece um empregado. Então você tem que tudo considerar isso na hora de criar posts, de gerar conexão, de gerar afinidade, de gerar identificação. Isso tudo a gente faz no uso da imagem, na escolha das fotos, no estilo do post que você está montando. E é por isso que você tem que aprender a procurar por referências. É para aprender a procurar por referências para que você aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. Vejam marcas que atendem clientes que são parecidos com os seus clientes, entendeu? Não precisa ser concorrente seu, pode ser de outras marcas. Mas que atendem, por exemplo, eu posso me inspirar em qualquer outra marca que venda para empreendedores, por exemplo. Meusucesso.com é uma escola para empreendedores. Posso me inspirar no conteúdo deles, porque eles estão falando com empreendedores. Eu também quero falar com empreendedores. Se eu quisesse falar com designers, eu teria que pesquisar por empresas que estão falando com designers. Entendeu? Não necessariamente precisam ser meus concorrentes. Então, você tem que aprender isso. O Robert falou uma coisa bem interessante aqui. Ó. Lembrando, se estamos comunicando com um brasileiro, a fisionomia tem que parecer um brasileiro. Você vai pegar, às vezes, um japonês, pegar um cara que parece um árabe, vai pegar um cara que parece muito americano. Não gera aquela conexão. E a gente vê isso bastante acontecendo, né? Os anúncios que as gráficas fazem, que essas empresas de comunicação visual fazem, assim. Parece aquela família americana, aquela casa americana, aquele povo gringo, assim, né? Meio alemão. Não gera muita conexão. Então você tem que saber escolher a fotografia mais certa para gerar essa identificação. Fechou, pessoal? Dúvidas? Mandem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema de hoje, amanhã a gente dá seguimento na nossa aula de número 6. Está chegando ao fim, tá bom? Estamos chegando ao fim. Façam as tarefas de casa. Alguém faz favor de jogar também as tarefas de casa lá no grupo do WhatsApp para mim. Fechou? Alguém que anotou as coisas aí, mandem lá no grupo do WhatsApp. Valeu, pessoal. Vou lá comer meu lanche. Uma boa noite.